Hora de conversar com o Guto Graça, sempre trazendo informações do mundo digital, do mundo virtual, das redes todas. E hoje o Guto vai fazer uma comparação entre assuntos que são mundiais e o que é assunto local, principalmente na comparação entre o Brasil e o mundo. Tem tanta diferença assim, Guto? Bom dia para você. Bom dia, Barão e Ellen e ouvintes. Tem uma diferença porque às vezes a gente pode ser induzido a erro. O que é ser induzido a erro, Barão? O Brasil é um país com uma gigantesca presença em diversas redes. No Twitter a gente manda e desmanda de quantidade, de usuário ativo, de produção de conteúdo entregue. E às vezes a tal da hashtag nos induz a dizer: nossa, liderou o Twitter mundial. Quando um assunto ser mundial, significa ter presença em vários países ao mesmo tempo. E ontem a gente teve um exemplo que mistura um pouco de tudo e mostra o que foi os assuntos mundiais de fato. Você teve NBA, você teve a morte do Quino, que eu não, do cartunista argentino Quino, que acho ele sublime, não imaginava tamanho buzz, tamanho presença em países, inclusive de língua não espanhola, e o debate do Trump e do Biden. Só que aí você começa a entender, foram assuntos mundiais, sim. Só que quando você faz um pequeno corte, mas espera aí, mas isso liderou também no Brasil? Não, esteve presente. No Brasil e na América do Sul, ontem, além de NBA, Barão, o seu São Paulo jogou pela Libertadores. Não então, lembra Libertadores. Disso, não lembra. Mas o Diniz continua firme e forte, com apoio de muita gente. Mas vamos lá, mudemos o assunto. Mas como você teve uma rodada de Libertadores, quando você entra nos países da América do Sul, existe a presença marcante de uma quantidade enorme de assuntos girando em função de uma rodada, seja na Colômbia, Argentina, Brasil. Ontem teve presente nesse microcosmo. Só que mundialmente, Barão, foi impressionante a presença desses três assuntos: a morte do Quino, a NBA e o debate Trump-Biden. Só que aí tem nuances da entrada do assunto. Por exemplo, a NBA, ela liderou na França, presença em vários momentos na África, na Ásia, liderança na Austrália, ou seja, todo mundo falando daquele que era o evento esportivo do mundo que estava esperado e que o Barão aqui, eu com a minha ponta de inveja assumida, estava lá presenciando, Barão. Literalmente a cena foi tratado como um momento histórico, Barão. Acho que sem nenhum exagero, não é americanismo, não é pela presença do LeBron, ou seja, foi um evento tratado ontem nas redes como um evento realmente mundial, Barão. Eu tenho certeza disso. Agora, Guto, você não acha também o pessoal vai um pouco na onda? Tem uma galera que fica acompanhando ali o Trending Topics do Twitter toda hora e quer estar sempre, digamos, você falou do Quino em especial, né, que te surpreendeu. Uhum. Eu tenho um pouco de dúvida se o pessoal que começa lá a ver um escrevendo sobre o Quino, que, cara, poxa, é um dos maiores gênios que a gente perdeu. Sabe aquela história de criança? O que você queria ser quando cresceu? Eu queria ser cartunista, principalmente por causa do Angeli, do Glauco e agora da Laerte, né? Era meu sonho. Agora, o pessoal não vai um pouco nessa onda? Eu tenho que falar sobre alguém porque tá todo mundo falando sobre ele. Isso funciona desse jeito também, Guto? A manada vai existir, Barão, em qualquer assunto, de política a futebol a música. Não, é inevitável. Você tem caçador de trending top. E é o que a gente sempre fala: calma, gente, liderar o Twitter com a presença massiva e maciça que o Brasil tem é meio que obrigação. É um pouco os Estados Unidos jogando basquete nas Olimpíadas. Você já espera a medalha de ouro. Ou seja, é muito natural, sobretudo redes no Brasil, que tem confluência de assunto absurdo, seja em política, seja em futebol, que tem grandes paixões, que você tem um Corinthians de um lado, tem um Flamengo de um outro, você tem lideranças políticas que despertam amores e ódios, ou seja, é normal que quando suba a hashtag, essas hashtags elas vão nessa repercussão de manada para tudo, Barão, seja do Quino, seja da política. Mas o Quino
O que foi impressionante, Barão, é você encontrar uma quantidade enorme de citações dele em países da África, ou na Grécia, onde, assim, eu repito, sou fã incondicional, acho um dos maiores gênios que a gente tenha tido assim, do mundo que me recebeu, só que eu achava que era uma coisa muito particular. Eu não imaginava essa dimensão dele, assim, dessa proporção, Barão, né? Fala aí, Ellen. Agora... Oi. Ellen, desculpa. Não, que é isso. Guto, você está falando sobre esse engajamento das redes e quando você falou, por exemplo, Libertadores, teve uma rodada de Libertadores, logo os países aqui latino-americanos ficam engajados neste tema. Debate de presidente dos Estados Unidos é natural que manifeste o interesse e curiosidade no mundo. Mas me chama especial atenção, por exemplo, no dia do debate, a participação dos brasileiros no Twitter falando sobre este debate. Uma participação bastante passional, pelo menos dentro da bolha que eu consegui enxergar. E é isso que eu quero que você me diga. É assim mesmo? Quer dizer, a participação dos brasileiros, quando a gente está falando de um tema que é de uma política de outro país, que embora tenha interesse mundial, foi nesse mesmo clima de manada e paixão? Foi paixão, Ellen. Paixão move as pessoas. Eu não sei se paixão ou ódio, porque paixão às vezes a gente trai. Ódio é que às vezes o que uma pessoa representa a gente não trai. A gente talvez é mais fiel ao ódio do que ao amor. O que ficou muito claro? Primeiro, falar um pouco da repercussão do debate Brasil. Durante o debate, digamos que a torcida pro Trump estava muito maior do que a torcida pro Biden em termos de Brasil. Durante o debate, era uma proporção de 3-1 de citação mais positiva e de apoio ao Trump, como se o voto brasileiro fosse valer lá. Ou seja, era brasileiros torcendo. E, repito, era uma presença mais forte de apoiadores. Depois do correr do dia, começou a ter a entrada do assunto suitado, como a imprensa diz, ou seja, o assunto estratificado. Aí você começou a despertar o quê? As razões das paixões. E as pessoas falando assim, quase que num tom meio de botequim mesmo. Pô, manda o Trump, manda o Biden mandar esse dinheiro para cá e vamos votar no Trump. Aí você entra e fala, cara, a gente não vota no Trump. Isso não é... Uma coisa é você participar e querer entender. Outra é você achar que aquela sua tweetada ali vai contar como um voto. E teve muito essa presença, Ellen. Agora, o que chama a atenção é que no mundo inteiro, no Brasil, a gente deu, claro, pela citação, é natural que a gente tenha tido a citação da Amazônia e do Brasil e tenha sido o que moveu as nossas redes no dia seguinte de debate, Ellen. Só que o mundo não deu tanta atenção para a Amazônia da forma que a gente poderia pensar que as nossas redes, a resposta do presidente Bolsonaro, tudo isso, o mundo se preocupou muito mais com a citação dos Proud Boys. Assim, foi uma coisa que ela assustou e preocupou muita gente. A Alemanha, a Áustria, na Europa, a citação de grande preocupação foi o Proud Boys. Para você ter uma ideia, Ellen, chegou a ser o assunto mais citado no debate após o nome dos dois candidatos. Foi algo que tocou um sininho de medo em parte da população, a forma que esse assunto foi lidado e foi dito. Muito mais do que a Amazônia, que passou leve nos Estados Unidos, leve na França, Inglaterra e Alemanha, e mais pesado aqui pela nossa citação direta, Ellen. Só para explicar o que é o Proud Boys, né, Guto, para muita gente que não tem a menor ideia, é uma organização aqui dos Estados Unidos, só tem homem, né, de extrema direita, e hoje todos os jornais daqui estão com medo, mostram um receio de que esse tal de Proud Boys, né, essa galera da pesada, digamos que ofereça alguma resistência para quem for votar no Joe Biden, na eleição aqui do dia 3 de novembro. Então, é uma galera que o Trump teve a oportunidade de falar que não quer se aliar, para os caras ficarem de fora da eleição, e simplesmente o Trump não falou isso no debate da última terça-feira. Então, talvez por isso tenha gerado essa movimentação aí nas redes do mundo inteiro. Fala, Ellen.
Não, era só essa a minha dúvida mesmo, em relação a essa movimentação que eu consegui perceber. A gente sempre fica nessa dúvida, eu acho, né, Barão? Assim, será que é na minha bolha ou será que isso é uma percepção geral? Mas não é realmente uma percepção geral trazida aqui pelo Guto. Muito bem, o Guto Graça volta na próxima semana conversando com a gente, trazendo mais análises. Hoje tem debate da Band, viu, Guto? Imagino que vai bombar também nas redes aí, o debate sempre traz muitas emoções, né? A gente está com 5 capitais monitoradas nesse assunto. Agora, Barão, única coisa que a gente tem que torcer é que o exemplo do debate do Biden e do Trump não sirva de exemplo para os nossos postulantes às prefeituras, pelo amor de Deus, porque o debate foi considerado, depois do Proud Boys, o assunto que mais é comentado é que debate ruim. E não é só Estados Unidos, assim, as pessoas foram para a rede, assim, os mais isentos, comentando que debate ruim, que não se esclareceu nada e só comentaram que um interrompeu o outro. Enfim, vamos torcer para que isso não aconteça nos debates da Band de hoje. Um abração, Guto, até semana que vem, valeu.